A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui dando continuidade ao ensino de teologia. O livro em evidência é Escola Bíblica Dominical. Na aula passada, nós falamos um pouco a respeito da relevância de Deus no sentido de ensino. Como que Deus evidenciou isso, o seu zelo, a preocupação, né? Desde Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, Deus já vinha ensinando, dando princípios de condutas e normas morais, né? Dentro da sociedade, no âmbito familiar, né? Deus zelando pelo ser humano, zelando pelo seu povo, Deus, ele conduziu através dos seus conceitos. Tá certo? Aí nós vemos ali, já quando Israel estava no cativeiro, muitos ainda traziam os princípios de Deus, o conceito de Deus, através da linhagem de José, né? José esteve no Egito, José tinha princípios, e esses princípios, depois que a família de José vem para o Egito, mesmo no regime de escravidão, muitos guardaram os conceitos de Deus, e outros se envolveram com os deuses das outras nações. Certo? Aí depois você vê lá Moisés, já no deserto, Deus enviando a lei, falou, o povo ele se contaminou lá no Egito, mas agora está a lei aqui. A lei era para nortear o povo, para que o povo não morresse e entrasse na Terra Prometida. E depois da Terra Prometida, nós vemos os sacerdotes e os profetas ensinando. Né? Então, a ótica de Deus como pedagogo foi desde o princípio e até os dias de hoje. Unidade 1, capítulo 1, lição 2, dando continuidade. O tema aqui dessa unidade é o processo da educação, a educação desde os tempos tribais, né, desde o início lá, até os dias de hoje. No Antigo Testamento, educação e consolidação de uma nação, certo? Então, nós vamos ver que estamos vendo no Antigo Testamento a educação e a consolidação, né, dessa nação, certo? O subitem 1, 2, 4 vai falar da metodologia de ensino dos hebreus. Então, quando os hebreus começam a caminhar, eles não caminham aleatoriamente, não. Deus conduz o povo através de Moisés, e Deus ia na tenda da congregação, não era para bater papo, não. Não é para falar que Moisés era o melhor, não. Ele era para conduzir o povo, para legislar o povo, para julgar as dificuldades e as condutas morais do povo. Esse era o propósito de Deus, não era matar. O propósito de Deus nunca foi matar, foi conduzir, ensinar. O homem, por não conhecer Deus, né, como a gente viu lá no princípio, Adão, ele começou a ter medo de Deus, Deus vai me matar. E essa era a visão do homem. E muitas vezes hoje, muitos têm medo de Deus por não o conhecer, ou por não conhecê-lo. O método era por oralidade, o diálogo, as perguntas, a memorização era feita por leitura em voz alta. Provérbios e parábolas eram empregados para incultar a moralidade. Né? Então, o método que os judeus usavam é um método de oral. Né? Muitos até escreviam os textos várias vezes para poder memorizar. E a leitura era feita em voz alta. Tudo era no sentido de memorização, de guardar. E não só isso, mas viver. Então, tudo aquilo que a criança aprendia na escola, ela ia ter com o pai. Muitas
muitos pais que aprendiam tinham que aplicar, tinham que viver para ser um exemplo para os filhos. Isso é uma realidade dos judeus, né? E é algo que se perdeu nestes dias e precisamos rever esse conceito. A tradição como recurso educacional, no 125. A educação entre os hebreus era passada de pais para filhos, no ambiente familiar e nas tradicionais celebrações das festividades. Ou seja, o filho ele participava das festividades para aprender algo. Não era simplesmente para se embriagar e ficar alegre. Não era simplesmente no sentido de encher a barriga, glutonaria e bebidice. Não, as festividades era para memória daquilo que Deus tinha feito sobre o povo de Israel ou sobre os hebreus. E os pais tinham compromisso de vivenciar isso, não só de ensinar os filhos, mas através de gestos, exprimir o perfil de Deus. Então, o filho, ele aprendia com o pai de duas formas. Uma forma literal, de literatura, e de uma forma comportamental, né? Tá certo? Em Deuteronômio 6, 20, vai falar um pouco a respeito disso, vai dar uma evidência. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, aí dá sequência, aí direis assim, 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 Deus tirou Israel como um forte do Egito, era histórico, né? Era moral. Então, Deus ele vem evidenciar aqui, e esse texto está escrito no livro de Deuteronômio, quando Deus evidencia isso. Né? Quando o teu filho perguntar no futuro, dizendo assim, ó, é preciso passar isso para ele, é preciso ensinar. Né? E hoje nós precisamos rever esse conceito. Parece que há uma dificuldade de se chegar no momento de ensino. O ensino perdeu-se a motivação. Muitos não querem aprender. Muitos não têm interesse de aprender, de estar numa escola dominical. Muito menos aprender com seus pais. Então, precisamos rever esse conceito, precisamos aprender como pai. Eu preciso estar numa escola dominical, eu preciso aprender isso. Eu preciso trazer essa evidência de ensino para o meu filho. Né? O meu comportamento tem que condizer. A minha vida social tem que estar exemplificada no sentido dos conceitos de Deus, no sentido de ser manso, humilde, né? No sentido de ser sensato, moderado. E tudo isso é comportamento. Precisamos rever esse conceito. Nossa vida não posso ir só na escola dominical para cumprir tabela. Senão o pastor vai me tirar dos trabalhos. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que entender, eu preciso passar essa mensagem, depois que eu entender, de que é uma evidência no meu comportamento. E de que, independente da escola dominical, eu preciso viver o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, os conceitos, a moralidade de Deus. Por isso que Jesus falou assim, eu não vim abrogar a lei, não. A lei ela é boa. Né? Agora, no sentido de rituais, é que não precisava mais. Não precisava mais ofertar o animal lá, né, no altar, porque Jesus estava fazendo espiritualmente. Agora, no sentido de moralidade, de comportamento moral, social e ético, era necessário. A lei é necessária para isso. Não é necessária para guardar sábado. Né? A lei não... esse momento das festividades da Lua Nova, não é. Não, porque Jesus ele veio cumprir toda essa lei no sentido de ritualidade. Agora, no sentido de princípio moral, ético,
ela ainda é atuante, né? Ela ainda é realidade. Era de responsabilidade, educação manual e os ofícios, no 126. Era de responsabilidade do pai ensinar um ofício a seu filho. O Talmud diz que aquele que não ensina seu filho um ofício está preparando para que seja ladrão. Isso era um conceito do judeu, um ensinamento, né? E aqui o judeu ele traz essa diretriz, né, através do Talmud, no sentido de que ele precisava passar essa profissão. Então, Jesus, vamos falar, Jesus, o filho de José, Jesus, filho do carpinteiro, ou seja, Jesus o carpinteiro. Por quê? Porque era comum dos judeus, né, era da cultura dos judeus, por causa até do Talmud, esse ensinamento, né? Então, o pai tinha que ensinar ao seu filho uma profissão, se a dele ou não, mas era necessário. Por quê? Porque a criança já ia ganhando uma formação social e de desenvolvimento, né? Desenvolvimento cultural, social e ético, né? Tá certo? O princípio da educação hebraica, nós vamos ver o princípio do 127. Deus dá a lei para Moisés para que ensinasse o povo normas de conduta e ética. Nós falamos um pouco que essa era a ótica do hebreu, né? Deus ele não dá a lei no sentido de sufocar, de matar, de esmagar o homem. Não. Muitos têm essa ótica de Deus, muitos não leem o Antigo Testamento porque não entendem. Porque tem momentos ali que eram momentos severos de Deus, por causa da dureza de coração, né? Deus, quando o povo estava... Moisés tinha subido para buscar as tábuas da lei, ou seja, a conduta, né, as normas de como se comportar em sociedade. Muitos falaram, Moisés está demorando, vamos construir um bezerro de ouro aqui. E a idolatria para Deus sempre foi e sempre será uma abominação. E até nos dias de hoje, a idolatria, Deus não concebe a idolatria. Deus abomina. E muitos acabam até sendo malditos por causa da idolatria, né? E Deus abriu a terra em muitos homens, né? Centenas de Israel e daqueles que tinham saído do Egito desceram no buraco, né? Morreram e Deus fechou. Deus matou mesmo, vivo. Por quê? Por causa da dureza de coração do homem. Não é por causa da maldade de Deus. Deus não é mau, Deus é bom. O homem é que é mau. Tá certo? Então, as condutas e as normas vieram para conduzir o homem para um caminho reto. Não é para mal, é para bem. Isaías 54, 13, está escrito assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Ou seja, aqueles que aprendem abundam em paz, né? E aqueles que rejeitam morrem. A verdade é essa, né? As sinagogas, 128, vai falar a respeito das sinagogas. Então, as sinagogas, elas foram instituídas no tempo que os judeus estavam na Babilônia. Então, eles foram cativos. Deus permite que a Babilônia, né, destrua Israel, porque eles estavam na idolatria, estavam na prostituição. Com a idolatria veio a prostituição, veio a bebedice, enfim, se esquecer de Deus. Deus então faz se lembrar. Aí permite que Nabucodonosor vá e destrua Jerusalém e leve cativeiro os judeus. E nesse momento todo, os judeus ficaram 70 anos ali dentro do cativeiro.
E nesses 70 anos, a forma deles não se esquecerem, ou deles transmitirem para os seus filhos, porque eles tiveram filhos lá dentro de 70 anos, era construir, ter um lugar de sinagoga, um lugar de oração, um lugar de ensinamento para os seus filhos, falando do Deus de Israel. Né? Falando de Abraão, Isaac, Jacó, dos filhos de Deus, Deus destruiu, né? Deus destruiu os inimigos de Israel muitas vezes. E as sinagogas eram construídas para isso, para ensinamento religioso, moral, ético, no meio da sociedade. As sinagogas eram lugares construídos no tempo do cativeiro da Babilônia, para ensinar a nação de Israel acerca dos preceitos de Deus. Tá aí. Até no tempo de Jesus tinha o templo e as sinagogas. Jesus esteve muitas vezes nas sinagogas. A dispersão dos judeus, 1:2:9. Deus, Israel, os judeus, termina o cativeiro, Deus promete através de um comandante chamado Ciro, um homem que não era da linhagem de Israel. Deus usa esse homem para ajudar os judeus a Jerusalém ser reconstruída, mas muitos, quando saem do cativeiro, da Babilônia, ficam dispersos, não voltam para Jerusalém. Né? E nessa dispersão toda, Deus ainda vai tratar de situações. Tá certo? A dispersão dos judeus veio após a saída do cativeiro da Babilônia. Muitos ficaram na Babilônia e outros partiram para outra parte do mundo. Deus, mesmo com a dispersão ou a diáspora, né, Deus ainda levanta homens para que alcance os judeus, né, no sentido de ensino, no sentido de orientação a respeito das suas condutas. Tá certo? O livro de Tiago, por exemplo, é um livro que essa carta ela foi escrita exatamente por judeus dispersos, né? Daqueles que não voltaram exatamente para Jerusalém. E ele fala de comportamento. Eu finalizo aqui o capítulo 1, né, do EBD, Escola Bíblica Dominical, desse livro. A nossa referência é o IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e da Manhangaba, São Paulo. O nosso núcleo, IBAD Glória, núcleo IBAD Glória, no YouTube. Se gostou, dê o seu like, né? Se inscreva e nos ajude a divulgar o reino de Deus e a sua palavra através desse canal. Um forte abraço para todos. Em nome de Jesus.